Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. Estava hoje, irmãos, meditando em uma palavra e essa palavra tocou forte no meu coração e eu quero dividir essa palavra com você, que se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 1 e alguns outros versículos aqui, que diz a palavra do Senhor assim: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então aqui o próprio Deus já dizendo que Ele é o teu Criador, Ele que te criou, Ele é teu Pai. Mas Ele está pedindo para você lembrar Ele no auge da sua força. Porque quando fala aqui de mocidade, está falando de força, de energia, de saúde, quando a pessoa está bem, quando tudo está dando certo, quando a pessoa olha para o futuro como se o futuro não fosse acabar, fosse eterno. Então Deus está chamando a atenção, falou: olha, lembra-te também do teu Criador, antes que venha os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Versículo 6 diz assim: antes que se rompa o cordão de prata, e que se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço. Então aqui está falando, irmãos, do que te liga à vida. Nós somos ligados por um cordãozinho. A qualquer momento, quando a gente menos esperar, esse cordão se rompe e a nossa vida se vai. E desde quando a gente nasce, não há hora nem dia marcado para a nossa morte. Até aquela pessoa que você ouve que ela suicidou, você pode ter certeza que ela passou muitos anos, muito tempo, lutando para não morrer. Lutando para não morrer. Porque Deus colocou em nosso DNA o desejo de vida eterna. Por isso Deus nos deu a Bíblia, para que a gente possa conhecer com profundidade o projeto dele e para que a gente possa lutar para viver de acordo com o projeto dele. Nós temos que viver de acordo com a Bíblia Sagrada, irmãos. Não firme o seu pensamento naquilo que você acha, naquilo que você pensa, nas suas regras, naquilo que te ensinaram, a religião mentirosa, o homem mentiroso, e você fica cheio de regras que te ajudaram a criar e que você estabeleceu por sua conta própria. Aquilo que te interessou, você guardou. E fica arrumando todo tipo de justificativa para viver dentro das suas próprias regras. Ou seja, você diz todos os dias para Deus que a Bíblia não vale nada. Você diz todos os dias para Deus que a Bíblia não importa. Apenas uns versículos que te interessam importa. O resto não te interessa. O texto e o contexto da Bíblia não te interessa. Você não quer viver conforme os estatutos, os mandamentos do juiz de Deus. Você quer viver de acordo com os seus estatutos, com os seus mandamentos, aquilo que você estabelece. E isso não vai dar certo, irmão. Estou dizendo franco para você. Tanto que Deus está dizendo aqui, olha, antes que rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro. Copo pode ser de ouro que ele vai quebrar. E despedace o cântaro junto à fonte. Você não tem como pegar água mais, né?
e o pó volte à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. E no versículo 3 diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é, o mais importante para você, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Não é os teus, não, são os mandamentos de Deus. Porque de repente, quando você lê aqui, guarda os seus mandamentos, você pensa que é os seus. Não é os seus, não. É os mandamentos de Deus que estão escritos na Bíblia, nos 66 livros da Bíblia. Não adianta ficar com a historinha igual fica a sociedade aí, muita gente achando que é crente, coitado, iludido pela religião, achando que é gente, achando que é crente, achando até que é melhor do que os outros, achando que todo mundo está errado, só ele está certo, mas ele anda conforme os seus pensamentos, não aceita a palavra de Deus por nada, tem um coração duro, como Jesus fala, Jesus inclusive cita o livro de Isaías, e aqui deixa claro, no versículo 14, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Irmãos, não adianta, você não terá como fugir do juízo de Deus. Deus é bom, exatamente por isso que Ele é justo. Se Deus não fosse justo, se Deus fosse parcial, se Deus não tivesse responsabilidade com aquilo que Ele escreveu, Ele não seria bom. Os estatutos, mandamentos e juízos de Deus não são como a lei do homem, não. E se você tiver dinheiro, tiver poder, tiver amigos poderosos, você infringe a lei, está tudo bem. Todo mundo fica achando que você é santo mesmo. Com Deus não tem isso não, irmãos. Deus olha do céu, ele lê o seu pensamento. Ele sabe o seu pensamento. Ele conhece o teu caminho. Você pode esconder onde você quiser. Você pode esconder de todo mundo, até de você, porque tem gente que é tão tolo que finge para si mesmo. Mas para Deus não tem como, irmão. Entenda isso. E Deus está te chamando para você mudar. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Livro de Mateus, capítulo 9. Ao arrependimento. E todos os dias você tem que olhar para trás da sua vida e se arrepender daquilo que não se encaixa dentro da palavra de Deus, que você está vivendo, copiando a sociedade, copiando as abominações desse mundo, trazendo todo o lixo do seu passado junto com você, dizendo, não, eu sou assim. Uai, se é para você ser assim, então rasga a Bíblia, joga fora, meu irmão. Rasga a Bíblia. Nem venha na igreja. Para que você vem na igreja? Para que você tem Bíblia? Para que você lê Bíblia? Se você não quer seguir ela. Se você diz para todo mundo e para você mesmo, não, eu sou assim, eu vou morrer assim. Então esquece. Fala para Deus, fala assim, eu não preciso do Senhor não. O Senhor me chamou, o Senhor se agradou de mim, mas eu não aceito o teu governo, eu não aceito o teu projeto, eu não aceito a tua palavra. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Fala para Deus. Deus te chama para um projeto no qual você tem que se preparar para viver nele. Assim como qualquer profissão. Se um hospital estiver precisando de um médico lá, o dono do hospital vai contratar o médico para ele exercer aquilo que ele aprendeu na medicina. Você está sendo chamado como um animal que você é, que nós somos, perigosos, terríveis, todos nós,
para viver em um mundo perfeito, que o teu próprio coração deseja. Todos os dias você quer viver em um mundo perfeito. Todos os dias. Tanto é que você critica tudo ao seu lado. A sua própria família você critica. As próprias pessoas que você diz que ama, você critica. Você vê defeito, todo dia você vê defeito. Nas pessoas que você mais ama, você consegue ver defeito. Você só não vê em você. Deus está te chamando para você olhar defeito em você. E Deus está te chamando para você olhar os seus defeitos, lutar contra eles e ter um projeto de futuro, de acordo com o que está escrito na Bíblia. Ser melhor do que você é a cada dia. Não é ser melhor do que ninguém, não. Deus não está te chamando para disputar com ninguém, não. Tem crente aí que está achando que vai estar procurando coroa no céu. Primeiro lugar, galardão. Deus não está procurando esse crente, não, meu irmão. Deus está procurando o crente que ele olha como aquele pecador que estava lá na igreja. Olhando para si mesmo e diz: Senhor, eu sou um pecador, sou fraco, sou falho, sou imperfeito. Mas eu quero viver com o Senhor no teu reino, no céu, com pessoas melhores do que eu. E como Jesus falou, os últimos serão os primeiros. Você quer ser o maior? Seja o menor. Você quer ser o melhor? Seja o mais humilde. Busque o último lugar que, de repente, Deus te coloca lá em primeiro lugar. Mas tem crente aí já achando que, tem crente que é tão tolo, que ele está hoje orando pela vinda de Jesus, o mais rápido possível, porque ele se acha pronto, ele se acha santo. A Bíblia diz que não há um santo sequer, o único santo que pisou nessa terra foi Jesus, perfeito, santo, e a religião matou Jesus. Os religiosos, os perfeitos, os santos, mataram Jesus. A coisa é séria, irmãos. Deus nos chama para andar de acordo com os estatutos, os mandamentos, os juízos dele, que estão escritos nos 66 livros da Bíblia, texto e contexto. Você mudando ou não mudando, o projeto de Deus vai continuar igual, o reino de Deus vai continuar do mesmo jeito, Deus não vai mudar por causa de você. Entenda bem isso, irmãos. Porque tem gente que acha que Deus precisa dele, inclusive até do dinheiro dele. Tem gente que acha que Deus precisa, se ele não pagar o dízimo, ele vai ser castigado por Deus. Deus não precisa do seu dinheiro, nem do seu amor miserável. Quem precisa é você. Você precisa de amar a Deus. Você precisa de aprender a amar a Deus, aprender a ser grato, de aprender a lembrar que Deus te criou, te considera como filho, te considera como amigo, quer ter um relacionamento de amizade, de intimidade com você, quer cuidar de você, quer te dar o melhor, quer te levar para um mundo muito melhor. E você quer fazer o quê? Nada. Filho rebelde, filho ingrato. Portanto, temos que levar a sério, irmãos, que a nossa mudança sempre deve começar hoje. Hoje. Estamos lendo o livro de Êxodo, no capítulo 3, mas eu vou começar lendo aqui no capítulo 2, do versículo 2, do versículo 23 em diante, só para contextualizar o capítulo 3. Diz assim, capítulo 2 de Êxodo, versículo 23. E aconteceu depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e
clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Então aqui nós vemos que um povo que entrou por cima, lá no Egito, achou que não precisava mais de Deus, abandonaram a Deus, se contaminaram com a cultura idólatra daquele povo, materialista daquele povo, acharam que não precisavam das leis de Deus, e aí ficaram mais de 400 anos sofrendo. Aí, quando o sofrimento estava insuportável, a Bíblia diz que eles clamaram. Talvez nenhum de vocês até hoje aqui clamou a Deus. Clamou. Você já orou, já pediu, mas ainda não clamou, porque a dor não foi grande ainda, né? E essas pessoas tiveram que sentir aquela dor profunda, aquela angústia terrível, né? Isso é muito triste, irmãos, porque Deus não chama ninguém para sofrer. Deus quer que você, na hora da sua mocidade, da sua bonança, que está tudo bem, você reconheça Deus na sua vida. Capítulo 3, versículo 1, diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Você vai ver uma referência aqui em Gênesis 22, 11. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira o sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Duas coisas interessantes aqui, irmãos. Três coisas interessantes aqui. Primeiro, Deus vinha preparando Moisés para chegar num momento que, através de toda aquela experiência que ele teve na vida, ele tivesse capacitado para exercer uma obra para Deus, para poder servir a Deus, para poder salvar um povo, para poder pregar a palavra de Deus. Deus veio preparando ele desde o nascimento dele. Mas você olha e diz assim: não, mas isso é Moisés, né? Eu não sou nada, não sou ninguém, sou um pecador. Eu acho tão chique, tem crente que olha para si mesmo no espelho e fala: Deus não vai nem ligar para mim, eu sou nada, sou um pecador. Mas o tolo é assim mesmo. Ele não olha para quem é Deus. Primeiro que ele não se atenta para a palavra, que a Bíblia diz que Deus não faz diferença entre pessoas. Assim como Deus cuidou de Moisés desde o nascimento, preparando ele para servir a Deus, Deus também fez isso com você e faz isso com você.
Porque você tem um chamado. E como que eu sei que você tem um chamado? Deus te deu uma Bíblia. Não precisa te falar mais nada. Você está com o projeto de Deus na sua mão, na sua língua. O que é que você quer mais? E aqui nós vemos outra coisa importante, que o próprio Deus, aqui diz o anjo do Senhor, que muitas vezes chama teofonia, muitas vezes Deus aparece como se fosse um homem. E fala com a pessoa, e come com a pessoa, assim como fez com Abraão, já tinha feito com Abraão. E aqui Deus está na sua forma de anjo, de pessoa, de homem, falando com Moisés. E uma outra coisa interessante aqui, fala sobre genealogia. Quando Deus se apresenta para ele, Deus fala assim: eu sou o Deus de teu pai. Mas o pai de Moisés não era Anrão? O pai de Moisés era Anrão. Não era nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó. Era Anrão. Por que ele fala, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Genealogia. Entendeu? Genealogia na Bíblia, irmãos, tem gente que nem lê, mas é muito importante. Inclusive a sua genealogia é muito importante você olhar para trás para ver ela. Entendeu? Para você aprender que tem muita coisa que não presta, para você arrancar. Tem muita coisa boa, traz as coisas boas. Arranca que não presta. E Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir naquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Muitas vezes você olha para o teu vizinho, olha para as pessoas na tua cidade, olha para as pessoas aí no mundo aí, e vê elas fazendo coisas más, coisas erradas, coisas contrárias à lei do homem, contrárias à lei de Deus, mas elas estão se dando bem, estão tendo sucesso, né? Tem bandido que chega até lá no topo da sociedade, e você olha e perde a fé na lei, perde a fé na justiça, perde a fé em Deus. Mas não se iluda, irmão. Deus está vendo tudo e trará a juízo tudo. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Você vai ver uma referência em João 8,58.
e João 13:19. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vós é feito no Egito. Portanto, eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que emana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, joias de ouro e vestes, as quais porei sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei os egípcios. Olha, irmãos, que interessante aqui. Deus já sabia o que ia acontecer lá na frente. E como Deus tem todo o poder, e Ele queria tirar esse povo da escravidão, era só Ele estalar o dedo e tirava. Não, precisava de Moisés? Não. Precisava de Arão? Não. Precisava de fazer as pragas? Não. E por que ele fez isso? Tentando educar o povo, tentando naquela caminhada transformar o povo, que é o que acontece com as nossas vidas. Muitas experiências pelas quais você passa, como a palavra do Senhor diz, Deus diz que Ele prova aquele a quem ama. Muitas vezes você é provado por Deus, muitas vezes você é ajudado por Deus, muitas vezes você é livrado por Deus, muitas vezes você é abençoado por Deus, e você não vê. Por que você não vê? Porque você ainda é cego, é pobre, é nu, é miserável ainda. Você não aceitou Deus na sua vida ainda, então você não enxerga. Você não enxerga Deus trabalhando na sua vida. Então você tem que ver as coisas materiais acontecendo. E o tolo, com certeza, ele precisa de sofrer para ele enxergar. Aí quando ele chega lá no fundo do poço, que ele não tem mais recurso, mais solução, que tudo já disse não para ele, aí ele clama a Deus. Deus não te chama para isso, não. Deus te chama para você ser sábio. Deus te chama para você ter atitude. Deus te chama para você ter fé. Fé na palavra de Deus. Fé em Deus, fé no projeto de Deus. E seja ousado. E diga, Senhor, eu quero mudar, eu quero ser uma nova criatura, eu quero te conhecer. Como Deus fala, por falta de meu conhecimento, meu povo perece. Você precisa de conhecer a Deus, você precisa de amar a palavra de Deus, você precisa de amar a igreja, você precisa de ter um espaço na sua casa para Deus. Você precisa de trazer Deus para a sua vida.
E a partir daí, quando você começar a tomar as decisões, as atitudes, assim como Deus foi com Moisés, com Abraão, com José, com Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abednego, com Paulo, com Pedro, com João, Deus será com você. Para Deus, tudo é possível. Nada é impossível. E o que Deus quer para você? O melhor. Deus quer muito mais bem para você que você mesmo quer. Às vezes eu mesmo olho para a minha vida e penso o quanto eu sou tolo. Você poderia olhar para a sua vida e analisar isso aí. Será que a mão de Deus está encurtada e não está podendo te ajudar? Será que os ouvidos de Deus estão agravados, que Ele não possa te ouvir? Será que os olhos de Deus estão nublados, que Ele não pode te enxergar? Será que o poder de Deus está fraco, que Ele não pode te ajudar? Será que é isso? Ou é você? A Bíblia diz que são os nossos pecados que nos afastam de Deus. É o seu pensamento errado. São as suas atitudes pequenas que te afastam de Deus. Não deixa, Deus quer o melhor para você. Deus quer te ver feliz, aqui na terra ainda. A felicidade com Deus é na terra, sim. E ainda quando o pior aguilhão, o pior inimigo seu, que é a morte, acabar com você, Deus quer te ressuscitar. Para te levar para um mundo maravilhoso, onde não haverá mais morte, mais pranto, nem dor, nem egoísmo, nem miséria, nem narcisismo, nem ladrão, nem assassino, nem bandido, nem político. Um mundo onde o nosso governador será Deus, nosso rei será Jesus, essa pessoa maravilhosa. Amém, irmãos?